Galera, bora falar um pouco aqui sobre o Clube do Remo, sobre as últimas notícias, mas antes de começar, queria dar aqui para vocês as boas-vindas, pedir para que você se inscreva no canal, pedir para que você deixe o teu like, para que você deixe o teu comentário e para que você compartilhe os nossos vídeos para que a gente possa ter aí o maior número de inscritos possíveis, tá? Falta muito pouco para a gente completar 1000 inscritos e vocês sabem que quando completarmos 1000 inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do Clube do Remo, beleza? Gente, vamos começar a falar um pouco sobre o Clube do Remo, mas antes eu queria fazer aqui dar uma explicação para algumas pessoas que não entenderam o conteúdo dos nossos vídeos, tá? Essa semana agora teve um comentário num dos nossos vídeos, acho que foi o penúltimo, aí, uns 2 dias atrás, onde eu falei algumas coisas sobre o Clube do Remo, que era para o Clube do Remo abrir o olho, que o Daniel Paulista não tinha que cometer os mesmos erros que ele fez, e que todo mundo sabe, inclusive não só eu, outros youtubers, pessoal da imprensa aí colocaram essa situação das tomadas de decisões do Daniel Paulista e alguns jogadores que estão abaixo. E aí teve um torcedor que veio lá fazer um comentário dizendo que eu só fiz vídeo para poder criticar o Clube do Remo, que eu não falei, que eu critiquei o Daniel Paulista. Veja bem, explicar uma coisa para vocês aqui, tá? Eu sou um cara muito fanático pelo Clube do Remo. O Clube do Remo é meu único time e tudo que eu mais quero na vida, falando esportivamente, é ver o meu time na primeira divisão. Significa dizer para vocês que existe uma palavra chamada crítica construtiva. Crítica construtiva é aquela na intenção de tentar ajudar. Porém, quem somos nós? A gente está aqui para poder expressar a nossa opinião, na nossa visão. Só que a nossa opinião acaba sendo a da maioria também. Eu não sou um torcedor emocionado, não sejam torcedores emocionados, né? Nós estamos aí na 10ª rodada, então o que tiver que ser consertado, tem que ser consertado logo, para ontem. Aí ele questionou assim, você quer que o Remo faça contratação numa janela pequena? Quero e deve. Você está vendo o Criciúma aí? Tá, tudo bem, levou o Nicolas, está levando para lá o Jean Carlos, que vamos já falar, entendeu? Os times estão se reforçando. Isso tem a ver com planejamento. Nos outros vídeos que nós fizemos aqui, a gente estava falando que antes da janela abrir, já era para o Remo estar se movimentando há pelo menos 15, 20 dias atrás, quem sabe um mês atrás, já começar a falar com o staff de jogador, que o pessoal de análise de desempenho, o pessoal do scout, já era para estar de olho para o Remo começar as negociações, igual como aconteceu com o Matheus Davó, não é? Então, quando eu faço esse tipo de comentário, gente, é querer sempre o melhor do Clube do Remo, porque a gente tem tempo de consertar ainda, a gente não pode deixar para fazer isso quando faltar 10 rodadas para terminar o campeonato. Por que eu falo isso? Porque o Remo tem um excelente elenco para a Série B, tem um dos melhores elencos da Série B, um dos elencos mais caros, e que tem todas as condições, se a diretoria, se o Marcos Braz, agora que chegou, e vai ajudar bastante, assim eu espero, e assim a gente espera também, que faça contratações pontuais. Não importa se a janela vai ter 8 dias, não importa se ela tivesse 2. O importante era o Remo já estar agindo para que pudesse acontecer como está acontecendo com outros times. Eu ainda tenho muita fé que até o final da janela, que vai ser o dia 10, então amanhã dia 7, 8, eu acho que a janela fecha na terça-feira, no dia 10. Eu tenho fé que até terça-feira o Remo vai anunciar jogadores aí de potencial para vir para ser titular e vir para ser protagonista. Então eu jamais vou criticar o meu time aqui, querendo secar o meu time, querendo secar jogador, porque se eu estiver fazendo isso, eu vou estar sendo burro, e burro eu não sou, mas também não sou emocionado. Tá? Então, só para poder esclarecer algumas coisas aqui, que eu falo de coisas pontuais, para que a gente possa sempre querer o melhor do Clube do Remo. Beleza? Falando um pouco sobre o Clube do Remo, no jogo de domingo, aí 19 horas no Mangueirão, o Remo está fazendo os seus trabalhos. Já falamos aqui que vamos ter a volta do Marcelinho, graças a Deus, vamos ter a volta do Jantes, que talvez seja banco, está um pouco está sem ritmo de jogo, e vamos ter a estreia do Davó. Tá? Então, falei para vocês que o Remo não pode pensar em outro resultado senão a vitória, nem que seja de 6-0, porque isso é importantíssimo para que o Remo possa ter uma sequência de vitórias. O Daniel Paulista já entendeu os erros ali, o elenco do Remo já entendeu os erros, e eu tenho certeza absoluta que a partir de domingo a história vai ser diferente. Tá? Então, a gente não tem muito o que falar, a gente tem que esperar. Também aí dá uma notícia aí que a diretoria do Remo, graças a Deus, ouviu aí
o apelo da galera para que pudesse fazer promoção. Então, até hoje, dia 6, você consegue comprar 2 ingressos na Casadinha por R$60, a arquibancada, e 2 cadeiras por R$120. Atenção, tá? Quando você compra 2 ingressos na Casadinha, ele é válido somente para o jogo de domingo diante do Operário. Não é o Diego chegar lá, comprar 2 ingressos, então eu posso ir no jogo contra o Operário e vou no clássico como repar. Não, é somente para o jogo contra o Operário. Se você não quiser comprar Casadinha, a arquibancada vai sair R$40 e a cadeira vai sair por R$80. Então a diretoria está fazendo a parte dela. A gente pede sempre para que o Fenômeno Azul possa ir lá prestigiar o Clube do Remo, apoiar. A gente precisa de apoio. E quanto mais torcedores, mais vai inflamar lá para que possa incentivar os jogadores do Clube do Remo, tá? Mas vamos falar sobre o mercado da bola, tá? Agora, galera, atenção dos meus pontos de vista, para depois não chegar lá o torcedor e falar de uma forma totalmente desconexa do que eu estou falando aqui, tá? Vamos falar sobre o mercado da bola. Surgiram informações aí do Vene Casagrande que o Remo tem interesse no atacante Carlinhos, aquele mesmo que jogou no Flamengo, lá a camisa pesou, não foi para frente, passou um tempo afastado e que foi para o Vitória. Lá, ele também está descartado ali, praticamente não faz mais parte do planejamento do Vitória para esse ano aí. E o Vitória quis devolver o jogador para o Flamengo. O Flamengo não aceita porque o contrato é até o final desse ano. Então o Flamengo basicamente pediu para que o Vitória pudesse encontrar um clube para o Carlinhos e o Remo teve interesse no jogador através do intermédio do Marcos Braz, que foi o mesmo Marcos Braz que levou o Carlinhos para o Flamengo. Ok? Entre Remo e Flamengo, tudo certo. Entre Remo e Vitória, tudo certo. Até então, entre Remo e Carlinhos, estava tudo certo, porém hoje surgiu a notícia de que o Carlinhos não tem interesse de vir para o Clube do Remo, não tem interesse de vir para Belém. Há uma situação muito importante aí, tá? O Carlinhos não é craque, ok? O Carlinhos poderia ser um bom reforço para a Série B. A gente tem que entender que a camisa do Flamengo pesou e o cara teve as oportunidades dele lá. A camisa do Vitória deve ter pesado também e a do Remo pode pesar para ele também. Os jogadores, quando saem de um eixo Rio-São Paulo ou de um time da primeira divisão, Carlinhos deve estar ganhando, na pior das hipóteses, ali R$200 mil, 180, R$200 mil na Vitória. Uma vinda dele para o Clube do Remo, vocês podem ter certeza que ele não vai vir pelo mesmo valor. E aí a pergunta e a interrogação bem grande é, será que vale a pena? Principalmente depois de, teoricamente, o jogador expressar a vontade de não vir, segundo o próprio Vene Casagrande, que não tem interesse, que não tem intenção de vir para o Clube do Remo? Será que eu acho ele uma boa aposta, tá? Não acho que ele vai vir a baita de uma contratação, porque o jogador não vem numa boa pegada aí há muitos anos, tá? A gente poderia argumentar, Flamengo, a camisa pesou, mas e aí, o Vitória? Pesou também? O Remo é um time de massa, a torcida pega em cima, é bem provável que vá pesar também. Então, fica nessa interrogação bem grande aí. A minha opinião é que o Remo não tem que fazer das tripas corações, nem loucura financeira para trazer um jogador simples, como é o caso do Carlinhos. Ok? Aí surgiu a informação também que o Remo teve interesse agora no Jean Carlos. E vocês lembram quando nós falamos nos nossos vídeos aqui que o trabalho de scout do Clube do Remo, junto com o pessoal da análise de desempenho, já tinha que estar com alguns jogadores em mente. Pois é, o Jean Carlos lá dando sopa, o Criciúma foi lá, fez a proposta para o Jean Carlos. O Jean Carlos está palavrado com o Criciúma e dificilmente virá para o Clube do Remo. Porém, no futebol, a gente sabe que as coisas mudam em questão de segundos, tá? E era o 10 ideal, o 10 dos sonhos, para se enquadrar ali exatamente no perfil que o Remo busca e que o Remo precisa. Um jogador de habilidade, um jogador que tem uma excelente bola parada e um jogador que faz a construção ali do meio de campo. É o cara ideal que a gente está precisando, né? Então, esse tipo de visão que eu quero que o torcedor tenha e que às vezes eu cobro aqui como crítica construtiva, que o Remo não pode deixar essas oportunidades de mercado passarem. Tem que ser muito estudado, a visão está muito para jogador de fora, para jogador de repente de Série B, mas tem que aproveitar essas oportunidades de mercado, né? Aí se falou também no Vitinho e do Davidson. Como a gente fala aqui no futebol nada é impossível,
eu acho aqui quase que... Eu acho muito difícil essa contratação do Vitinho, porque é um cara que parece que tem 31 anos, é um cara que passou muitos anos na Arábia, é um cara que ainda está em alto nível e que tem mercado para a Série A. Porém, a gente tem que entender que nós temos um executivo hoje no Clube do Remo que tem muito conhecimento de mercado, e quando a pessoa tem conhecimento de mercado, quando ela apresenta o projeto bem apresentado, às vezes é possível, sim, que convença o jogador, mas isso daí foram ventilados só. Tá? A mesma coisa eu falo do Davidson. É um cara goleador que está ali jogando no Fortaleza, né? Chegou há pouco tempo no Fortaleza, e o mesmo pensamento que eu tenho do Vitinho, eu tenho do Davidson. Então, essa é a minha opinião a respeito desses dois jogadores. Com relação ao Carlinhos, nós já falamos aqui, e também sobre o Jean Carlos, aproveitar a oportunidade de mercado. O Ítalo está de saída. O Ítalo está indo lá para o América de Natal, já está tudo certo, talvez nem seja relacionado no domingo. A minha opinião aqui com relação ao Ítalo, eu tenho, mas eu sou Clube do Remo, não sou amante de jogador, não sou amante de técnico, muito menos de comissão técnica. Então a gente deseja para o Ítalo boa sorte, que ele tenha sucesso na carreira dele, porque em primeiro lugar para a gente que vai valer é o Clube do Remo. E vamos terminar o assunto sobre Daniel Paulista, né? O Sport, como todos nós sabemos aí, demonstrou publicamente através do presidente ontem que tem interesse no Daniel Paulista e também no Jair Ventura. E agora há pouco, o Jair Ventura confirmou esse interesse, mas já disse não para o Sport. Daniel Paulista, tá? Eu vou aqui dar a minha opinião imparcial e o cara parcial. Sem emoção, tá? Daniel Paulista, ótimo técnico, mas não é insubstituível, está fazendo um excelente trabalho no Clube do Remo. O planejamento que foi montado ali está sendo funcional. O Remo, na medida do possível, está dando todas as condições que o técnico necessita e que o Remo pode oferecer hoje. Trouxe aí um cara de peso a nível nacional, que é o Marcos Braz, para que esteja do lado, para que possa trazer jogadores realmente que vão ajudar não só o Daniel Paulista, mas como qualquer técnico. Mas esse papo de técnico que falou, como ele falou ontem, até agora para mim não chegou nada, eu estou focado no Clube do Remo. Cara, isso para mim é história. Tá? É história. A gente sabe que ele é profissional, Série A, esporte, é uma outra realidade financeira. O que ele tem que colocar na cabeça é que o último técnico do Sport passou só 20 dias lá, 3 pontos no campeonato, uma probabilidade altíssima de ser rebaixado. A Série A tem um nível técnico muito grande e o Sport não se preparou em termos de elenco para isso. Tanto é que só no Campeonato Brasileiro, nós estamos aí com 10 ou 11 rodadas, já é o segundo técnico que eles demitem. Tá? E o Daniel Paulista pode ser mais um. Lógico, tem a parte financeira, porque por mais que ele vá para lá, mais 3, 4, 7 ou 8 rodadas, ele for demitido, ele vai ter uma multa altíssima para receber. E ele é um cara que tem mercado na Série B. Então, essa é o meu pensamento de ser imparcial. Tá? Como torcedor do Clube do Remo, o que de repente a gente esperava do Daniel Paulista era de repente uma situação igual como o Jair Ventura fez. Não, eu agradeço pela lembrança, mas estou focado no Clube do Remo, eu comprei aqui o projeto e eu vou permanecer. E não ficar de repente com essa história de que não chegou nada, não chegou nada. Claro que chegou. Tanto é que chegou que o próprio presidente do Sport anunciou isso para todo o Brasil e a notícia chegou aqui em Belém. E aí a gente fica aqui naquele pensamento de que a qualquer momento pode acontecer o que aconteceu com o Papelinho. Você entendeu? A gente sabe, entende, respeitamos que ele é profissional. Mas eu, como torcedor do Clube do Remo, vou ficar, de repente, triste, posso ficar chateado, mas, gente, o Daniel Paulista, ele não é a última bolacha do pacote. Tem técnicos tão bons ou melhores do que ele, porque ninguém é insubstituível. Tá? Se o cara está focado no Clube do Remo, está focado no Clube do Remo. Por quê? Porque ninguém chegou com ele e, de repente, já fizeram proposta, entendeu? O cara está pensando, não, deixa primeiro passar o jogo de domingo e, de repente, segunda-feira o cara pode chegar e anunciar, olha, eu estou indo para o Sport.
O Remo já tem que ir, de repente, ter um plano B para chegar e ir atrás de um técnico. Mas não é técnico de Série C, gente. Não é, olha, eu não estou desmerecendo o profissionalismo de ninguém, tá? Mas tem que ir, é igual o Papelinho. O Papelinho saiu, fez falta, sentimos, ficamos putos, mas o Remo é maior do que todos eles. O que vale é o Remo. E o Remo tá numa boa pegada, gente. O Remo tem tudo, de repente, para possibilidades reais de chegar no final do ano e conseguir o acesso. Então não é por conta de Papelinho, não é por conta de Ítalo, não é por conta de Daniel Paulista. Seja quem for, o Remo é muito maior do que isso. E tenha certeza absoluta que se o Remo tiver juízo, consciência e um pouco de inteligência, ele vai ficar preocupado. Sim, o cara já está ambientado, tem um grupo na mão, mas ele tem que ir atrás de um profissional. Como saiu o Papelinho, trouxe aí um cara muito acima, no meu ponto de vista, da grande maioria, que foi o Marcos Braz. Então o Remo tem que ter esse plano B aí, porque vocês podem ter certeza, gente, que se o Daniel Paulista não tivesse a intenção, meu ponto de vista, vocês podem ter o de vocês, tá? Ele já tinha chegado e falado como o Jair Ventura fez. Proposta chegou, mas olha, eu tô focado aqui, agradeço pela lembrança, vou continuar aqui no Avaí. Você entendeu? Agora a gente fica mais uma vez com essa interrogação bem grande, o cara falou do não, tô focado aqui no jogo de domingo, não chegou nada. Então assim, gente, esse é o meu ponto de vista, ok? Como torcedor, eu acredito no meu time, eu tenho certeza absoluta que o Remo vai chegar forte na reta final, vai reforçar o time, eu ainda creio que o Marcos Braz aí, junto com a diretoria do Remo, vai trazer pelo menos mais um reforço até segunda ou terça-feira, que é o final dessa primeira janela. Próxima janela só vai abrir no dia 10 de julho, mês 7, e vai até o início de setembro. Então, galera, essas foram as notícias de hoje. Eu espero que vocês entendam aqui as minhas mensagens. Jamais quero desmerecer o meu clube. Eu amo o Clube do Remo, eu sou apaixonado pelo Clube do Remo. Peço mais uma vez para que vocês possam se inscrever no canal, para que a gente possa sortear a camisa do Clube do Remo quando tiver 1000 inscritos. Então, galera, até o próximo vídeo. Deixa o teu like, compartilha e até a próxima. Valeu!